Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver o exercício 23 do capítulo 27 do livro texto Halliday, volume 3, nona. Vamos fazer aqui então a leitura do texto, do breve texto do exercício 23 para a gente poder proceder à sua resolução. O texto do exercício é o seguinte: na figura, R1 vale 100 ohms, R2 vale 50 ohms e as fontes ideais têm forças eletromotrizes ε1 igual a 6 volts, ε2 igual a 5 volts e ε3 igual a 4 volts. Determine, na letra A corrente no resistor 1, na letra B, a corrente no resistor 2 e letra C, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é perceber que esse exercício é um exercício de duas malhas. Olha aqui, a gente tem uma malha aqui, ó, onde eu rabisquei agora, e eu tenho outra malha aqui, onde eu rabisquei agora. Reparem vocês que na letra A, ele quer saber qual é a corrente no resistor 1, ou seja, no resistor que está nessa malha de baixo aqui. Eu quero saber a corrente elétrica que passa nesta resistência aqui. Então, para isso, a gente vai analisar somente a malha de baixo. Vamos começar aqui, então, na letra A, ó. Letra A. E vamos analisar essa malha de baixo. Para a gente analisar essa malha de baixo aqui, pessoal, a gente escolhe um sentido para a corrente elétrica e eu vou escolher o sentido da corrente elétrica e o sentido que eu vou olhar, que eu vou caminhar pelo circuito, o mesmo sentido que eu escolher para a corrente. Então, a corrente elétrica ela vai estar aqui no sentido anti-horário. E eu vou começar a analisar o meu circuito a partir deste ponto que eu estou fazendo aqui, ó. Esse ponto verde grandão que eu estou fazendo aqui em cima. Tá? Então, a partir daqui, eu vou correr o meu circuito no sentido anti-horário e vamos ver o que é que eu tenho de informação e se isso me permite determinar a corrente no resistor 1. Então, olha aqui. Partindo desse ponto verde, indo no sentido anti-horário, a primeira coisa que eu encontro pelo meio do caminho é uma fonte. Esta fonte que eu circulei ali de laranja. E eu passo por essa fonte no sentido do negativo para o positivo. Significa que eu estou crescendo o meu potencial. Então é mais ε2 ali. ε2 positivo. Continuo percorrendo essa malha, chego no ponto A e desço. Não tem nada descendo. Na hora que eu viro aqui à minha direita, eu encontro um resistor R1. A corrente elétrica aqui que eu estou percorrendo, a gente não deu nome, vamos chamar ela de I1 também, ó. Ela passa no sentido de observação ali, menos, então, R1, e que é o quanto decai o potencial naquele resistor. R1 e 1. E retorna para o ponto de partida. Se ele retornou no mesmo ponto de partida, igual a 0. Olha, eu quero saber o I1. Basta isolar esse I1 na equação de cima. Vamos fazer ele devagarzinho aqui, já que a gente faz tudo bem devagar nas nossas resoluções. Vai ficar R1, I1, igual a ε2. O que eu tenho aqui então? Eu tenho que I1 é igual a ε2 sobre R1. E eu tenho esses dois valores do lado direito da igualdade. Olha aqui, I1 é igual. O valor do ε2 é 5. No texto ali está falando que ele vale 5 volts. Já está no sistema internacional, digamos assim. E a resistência R1 vale 100
ohms. É só dividir 5 por 100. A gente vai chegar na resposta do item A. A corrente 1, que é aquela que passa pelo resistor R1, vai de 10. Vai valer 5 vezes 10 a menos 2. A corrente elétrica é medida em ampere. Está aqui. Esse foi o nosso item A para essa questão. Um item bem tranquilinho. Vamos ver o nosso item B. Olha aqui, item B. No item B, ele pergunta qual é a corrente através do R2. O R2 está na malha de cima. Da mesma forma, então, vamos analisar essa malha de cima escolhendo um sentido para corrente elétrica e o sentido que eu percorro para analisar o que está acontecendo. Eu sempre escolho no mesmo sentido da corrente, meu método de analisar. Então, eu vou escolher esta corrente elétrica, que eu chamei de I2 aqui para a malha de cima, e vou analisar o meu problema a partir deste ponto alaranjado aqui no cantinho superior direito, andando também no sentido anti-horário, mesmo sentido da corrente. Vamos ver o que acontece. A partir desse ponto alaranjado aqui, no sentido anti-horário, o primeiro elemento que eu encontro é o epsilon 1. Encontrei com o meu epsilon 1. E eu encontro ele passando do polo negativo para o positivo. Está tendo um aumento de potencial. Beleza, eu continuo percorrendo, chego na extremidade esquerda, tenho que descer. Desci, chego no ponto A, só quero analisar a malha de cima, viro para a direita. Encontro aqui, ó, uma fonte ou um motor. Mas eu percebo que eu vou sair do polo positivo para o negativo do epsilon 2. Então, eu estou decaindo o meu potencial. Olha, do positivo para o negativo, eu estou diminuindo. Menos epsilon 2. Tá lá. Continuo percorrendo até encontrar aqui agora o epsilon 3, que também vai ser do polo positivo para o negativo. Também existe um decaimento de potencial. Então, ó, epsilon 3 negativos. E agora, quando eu chego no ponto B aqui, né, na parte inferior direita, eu tenho que subir. E eu subo no mesmo sentido da corrente I2, encontrando o resistor 2. Então, tem um decaimento de potencial no resistor 2. R2 e 2. Voltei no mesmo ponto alaranjado lá em cima? Se eu voltei, igual a 0. Tá aqui. Eu quero saber quem é I2. É só isolar I2 no meu problema. Então vai ficar assim, ó, R2 I2 é igual a... Vou passar tudo... Eu passei o R2 e I2 para o lado direito e estou escrevendo de trás para frente. Então vai ficar assim, ó, epsilon 1 menos epsilon 2 menos epsilon 3. Como eu quero saber quem é I2, deixa só ele. Vou passar, então, o R2 dividindo. Vai ficar aqui. I2 é igual a epsilon 1 menos epsilon 2 menos epsilon 3. Tudo isto dividido por R2. E a gente tem todos esses valores no texto. Olha lá como é que acontece quando eu tenho todos esses valores. O I2 vai ficar 6 para epsilon 1, 6 para o epsilon 1, menos 5 para o epsilon 2, 5 para o epsilon 2, menos 4 para o epsilon 3, dividido pelo valor do R2, e o R2 vale 50. Nota que este valor de cima vai dar 6 menos 9, vai dar menos 3 sobre 50.
Então, o I2 vale menos 3 sobre 50. Isso aqui implica que o I3 é igual a 6 vezes 10 a menos 2. 6 é o sinal negativo, né? 6 vezes 10 a menos 2 amperes. Gente, este sinal de menos que apareceu aqui, e eu só vou fazer uma correção, mas deixa eu marcar o sinal de menos aqui antes. Aqui não é I2, né? Aqui não é I3, desculpa, que é I2. Esse sinal de menos ali que eu marquei agora certinho apareceu aqui, é só porque esse I2, na verdade, está percorrendo o circuito, a malha de cima, no sentido contrário do que eu adotei. Ele não está percorrendo no sentido anti-horário, ele vai estar percorrendo no sentido horário. É só por isso que aquele sinal ali deu negativo. Eu escolhi o sentido errado, mas isso não tem problema na nossa resposta, tá? E a última pergunta dele é quanto vale a diferença de potencial entre os pontos A e B. Repara só o que eu vou fazer então. Eu vou assumir que eu vou percorrer o meu circuito elétrico de B para A ou de A para B, como queiram. Eu vou escolher de B para A. Escolha minha, pessoal, tá? Então, o item C. Eu só vou analisar, vou marcar ele aqui, só o trecho que ele quer que eu estudo. Só este trecho aqui, ó. Só este trecho que eu colori ali agora. Só que eu vou fazer daqui, ó, de B para A. Tá bom? Vou fazer este trecho de B para A. Se eu fizer isso, eu começo com um potencial VB. Então, VB. Passo pelo epsilon 3 no sentido menos para mais. Então, vai aumentar o potencial. Mais epsilon 3. Passo pelo epsilon 2 também aumentando o meu potencial. Mais o epsilon 2. E eu chego no último ponto que eu quero. Quando eu chego, eu coloco o sinal de igual. Igual ao VA. Mas esse cara quer saber quanto que é VA menos VB. É só passar esse VB para o lado de lá da equação, ó. Passa ele para cá. E aí eu vou descobrir quem é VA menos VB. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó, trocando os sinais. VA, trocando os sinais, desculpa, colocando os valores também, né? VA menos VB vai ser igual. Já ficou do outro lado lá o epsilon 3. O epsilon 3 a gente sabe que ele vale 4. E o epsilon 2, que a gente sabe que ele vale 5 mais 5. Então, pessoal, VA menos VB é igual a 9 volts. Esta é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Tudo bem? Então foi um exercício bem simples aqui, só para a gente aprender aqui como escolher as malhas e como trabalhar com diferentes malhas e não uma malha também, um raminho, um trechinho do circuito ali, que foi a pergunta da letra C. Dessa forma aqui, a gente encerra a resolução do exercício 23 do capítulo 27 e a gente se vê num próximo exercício.